Graça e paz. Esse vídeo é para dizer às pessoas que fazem isso que eu vou ler agora para vocês, que está lá em Hebreus capítulo 3, esses não entrarão no repouso de Deus. Então, assim, quando a pessoa ela tem um coração muito duro e ela não obedece, né, o que Deus tem pedido a ela, essas não entrarão no repouso de Deus. Diz assim, olha só, capítulo 3 de Hebreus, versículo 8 em diante. Não endurecerás os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui ele está falando das pessoas que ficaram no deserto, né, quando Deus tirou eles do Egito, e eles viviam desobedecendo. Eles viram as maravilhas que Deus fez, né? Abriu o mar, caiu maná do céu, e fora as grandes obras que Deus fez. E o que acontece? Eles continuaram endurecendo o coração. Fizeram bezerros de ouro. Enquanto Moisés orava lá, Deus passava os mandamentos para ele. Eles endureceram o coração, falaram que Deus estava demorando muito e fizeram o bezerro de ouro. E depois Deus fez. Aí Deus falou para Moisés: desce que o povo está se corrompendo. E depois Deus mandou fazer aquele ouro virar pó. E Deus fez eles tomarem aquele pó, aquele ouro. Mas isso não vem ao caso agora. O caso é que nós, às vezes, nós endurecemos muito os nossos corações, né? Se Deus falar com você, não endureça seu coração. Porque quando nós endurecemos nosso coração, quando nós blasfemamos e quando nós desobedecemos, a gente não vai ter a resposta de Deus, a gente não vai entrar no repouso de Deus. Portanto, que essas pessoas elas morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Então, quando a gente endurece nosso coração para o Senhor e a gente não quer se render aos caminhos do Senhor, a gente não vai ter o que Deus tem preparado para nós. Porque no fim dessa palavra diz assim, lá no versículo 18, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A palavra de Deus diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a incredulidade desse povo de achar que Deus não ia fazer mais nada depois de tudo que Deus tinha feito, depois de Deus ter aberto o mar para eles passarem, tirado eles daquele Egito onde eles apanhavam, viviam trabalho escravo, que eles viviam comendo pepino e cebola, e eles ficavam falando, pô, mas pelo menos lá a gente tinha o que comer, pior aqui que a gente não tem nada. Falava para Moisés, você tirou a gente do Egito para ficar nesse deserto sem nada. Deus abriu os céus, derramou maná, que era o pão, né, que sobejava as cestas deles lá. E é assim que acontece com a gente. Quando a gente não obedece, quando a gente endurece o nosso coração e quando a gente não se entrega para os caminhos do Senhor. E quando a gente é incrédulo, a gente acha que que Deus nunca vai fazer. Por muitas das vezes eu já pensei em abandonar. Mas só que para onde eu vou? Que só Deus tem a palavra de vida eterna. Quando a gente sente a presença, a gente sabe que aquilo ali é real. Então não tem mais para onde fugir quando nós entramos para a presença de Deus. E assim eu desejo para você, que você aceite a Jesus